Em geral, quando uma pessoa entra no caminho espiritual, a gente recebe uma promessa de que a vida vai ser melhor, que os nossos problemas vão se dissolver de certa forma. Aonde a gente encontra essa referência dentro do texto bíblico? Desta forma, da maneira como as pessoas colocam, nós não encontramos essa referência. Isso faz parte da teologia contemporânea que visa afirmar que uma vez que você adote uma determinada fé, ou adote um determinado método, ou adote uma determinada técnica espiritual, a sua vida estará isenta de problemas. Nada mais longe da verdade do que isso. Nós não podemos ir contra as forças da natureza. E as forças da natureza se estabelecem de uma única forma. O crescimento vem por intermédio da superação das restrições, não pela ausência delas. Não podemos supor a perda de problemas. Não podemos supor que ao adotarmos um caminho espiritual, nossa vida estará repleta de facilidades. Nossa vida estará regida por um padrão de conformidade, equilíbrio e bem-estar para além da vida comum. Não é a isso que serve o caminho espiritual. O caminho espiritual serve a encontrarmos o nosso propósito nesta vida, encontrarmos aquilo que precisamos fazer para resistirmos e aliviarmos os nossos diálogos internos frente às restrições, frente aos entraves que a vida inevitavelmente nos apresentará. Nós podemos encontrar uma referência sobre essa afirmação dentro do texto bíblico, na porção desta semana, que é a porção de Lech Lechá. A porção desta semana nos ensina que Abraão vivia uma vida próspera. Abraão vivia uma vida bastante privilegiada frente aos homens de seu tempo. Ele não foi ao caminho espiritual porque estava com problemas. Ele não foi ao caminho espiritual porque estava com dificuldades financeiras. Ele não foi ao caminho espiritual porque queria uma técnica para superar os desafios da vida. Ele foi ao caminho espiritual movido por uma centelha luminosa de sua própria alma. Por isso que, no momento em que ele se encontra diante da revelação do sagrado, o sagrado diz a ele: vai para si. É o significado da expressão Lech Lechá. Vai para dentro de si. O que o texto bíblico está dizendo com isso? Está dizendo que tudo nesta vida se inicia a partir de uma decisão interior. Nunca a partir de uma necessidade externa. Tudo que é significativo brota de uma luminosidade que reside dentro da alma humana e que nos lança em direção ao nosso propósito. Ainda que a busca por esse propósito implique em sair de sua zona de conforto, implique em sair de sua comodidade. Abraão não é chamado para uma vida confortável. Ele é chamado a um desafio. O caminho espiritual é saciar a fome de sentido, saciar a fome por uma vida significativa. E saciar essa fome implicará em ter mais desafios,
implicará em ter mais obstáculos a serem superados na sua condição. Mas tudo se inicia por uma decisão interna. Uma decisão que vem não de uma parte superficial do seu sujeito, mas uma parte mais profunda de nosso ser. Uma parte que contém a luminosidade de nossa alma, de nosso ser real, de um nível de alma que temos que ouvir, pois ele está gritando dentro de nós. Mas nós não escutamos esse nível de alma, porque os nossos diálogos internos abafam o seu grito. Nossos diálogos internos abafam a necessidade que este nível de alma, nos apresenta, que é uma necessidade de propósito e sentido. A Cabala nos ensina a irmos para este lugar, que é esse vai para si, mas para uma parte de si que normalmente não ouvimos e que inevitavelmente nos fará sair de nossa zona de conforto, de nossa preguiça, de nossa conformidade, e vamos poder então ver, ao fim desse chamado, é dito para Abraão: todos os clãs da terra serão liderados por você. O que significa isso? Hoje nós reclamamos muito de como anda o mundo. O que vemos são as pessoas reclamarem sobre conflitos, fome, miséria, guerra, preconceito, violência. O que podemos mudar? O que podemos fazer para mudar essas coisas? Desde o início dos tempos, o homem tenta mudar essas coisas externamente. Mas não podemos mudar essas coisas. Elas estão exatamente onde deveriam estar. E estão onde deveriam estar para que se desperte dentro de nós o propósito humano nesse mundo, que é mudarmos a nós mesmos, atingirmos a nossa responsabilidade interna sobre o mundo em que vivemos. E só então, quando começarmos a olhar o mundo como Abraão, só quando começarmos a olhar o mundo pela lente da sabedoria espiritual e compreendermos que o nosso estado de espírito tem um efeito direto sobre o mundo, só quando compreendermos que ir para si fará com que na ponta final todos os clãs da terra sejam liderados por você. Não porque você foi a todos os clãs da terra, mas porque você foi para si. Mas porque você conseguiu descobrir a chave da paz no mundo dentro da paz em si. Essa é a mensagem fundamental do texto de Lerlerá, na leitura dessa semana.